Irmãos, vamos continuar o que a gente começou semana passada? Malaquias capítulo número 2. Lembrando, são 4 mensagens, né? Semana passada nós falamos de Malaquias 1. Essa semana nós falaremos de Malaquias 2. Consecutivamente, se Deus assim permitir, próxima semana Malaquias 3. E encerraremos em Malaquias capítulo número 4, um domingo pós-ceia. Aleluia! Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor irá ministrar muito ao teu coração até o término dessa série de mensagens. Quem achou, diga amém. Amém. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Tá bom? Em nome de Jesus. Diz assim, se alguém quiser ir jogando lá também, ajuda bastante, viu? Se puder, por favor. Diz assim: e agora esta advertência para vocês, sacerdotes: se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto vocês não me honraram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, eu esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês de fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, e que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou-se dos muitos do pecado. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fizeram: encheram de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu com a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como os temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando pergunta: onde está o Deus de justiça? Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, quebranta o nosso coração, porque se nós recebermos, Pai amado, essas palavras com o coração endurecido, nós vamos usar isso, Pai amado, para, em vez de nos achegarmos ao Senhor, nos afastarmos do Senhor. Que o inimigo, Pai amado, ele não consiga distorcer nenhuma palavra que será liberada aqui nesse altar. Que os nossos ouvidos possam estar atentos, a nossa mente cativa, meu Deus, e o nosso coração aberto. Nos instrua, nos corrija, Pai amado, nos leve a um lugar de arrependimento, de honra, de temor, de tremor diante de Ti, meu Deus,
porque eu sei que o Senhor está neste lugar. E a sua presença, a sua graça, a sua santidade, ela nos constrange. Muito obrigado, meu Deus, por estar em nosso meio, e usa esse momento da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você ficar de pé, pode se sentar, por favor. Vamos lá. Nós vamos, como eu já disse, continuar o que a gente começou na semana anterior. Malaquias capítulo de número 1, como já foi dito semana passada, é um capítulo extraordinário, aonde nós vemos um Deus, na verdade, corrigindo de novo, né? Falei a mesma coisa semana passada, mas corrigindo, nós não vemos um Deus, nós vemos o Deus. Amém, irmão? Não existe outro além dele, né? As pessoas tentam criar outros deuses, né? Mas na verdade só existe um Deus soberano, todo-poderoso, que é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos o Deus que é todo-poderoso, Ele é soberano, no seu trono Ele governa sobre tudo e sobre todos. No capítulo número 1 Ele está questionando algumas coisas. Primeiro, se vocês me chamam de Pai, onde está a minha honra? Amém? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me é devido? Então no capítulo número 1 o Senhor Ele questiona duas coisas, né? E é interessantíssimo a forma que Deus se coloca. Se eu sou Pai, cadê a honra? Se eu sou Senhor, cadê o temor? Então Ele cobra honra e temor. E é interessante que você vai ver no final dessas 4 ministrações como que uma coisa liga a outra. Por não, muitas das vezes, honrarmos o Senhor e não temermos ao Senhor, Malaquias capítulo número 2, o Senhor Ele vai destacar 5 coisas que procedem da desonra e da falta de temor. Primeiro, que o Senhor destaca é que a bênção se transforma em maldição. Amém, irmão? A bênção se transforma em maldição. Pastor, por quê? Porque não o honramos, porque não o tememos. Porque quando Ele nos abençoa, nós viramos as costas para Ele e nunca mais lembramos da existência dEle. Então Ele permite que, e lembre-se, irmão, eu já preguei disso aqui, existem 2 coisas que nós entendemos particularmente nas Escrituras que Deus aponta. Existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Eu entendo que a vontade, primária de Deus não é que nenhuma bênção se transforme em maldição, mas muitas vezes por vontade permissiva Ele tem que permitir com que a bênção se torne maldição, porque em todo o tempo, irmão, Deus está gritando para que a gente se achegue a Ele. Irmão, Deus não tem outro objetivo de usar ministrações, de usar palavra, de usar louvores, de você ir na célula, de você ouvir uma mensagem de YouTube. Deus não tem outro objetivo a não ser dizer: ei filho, volta para mim. Esse é o ponto enfático de Deus. Não existe ninguém perdido até que morra, né? Você ainda respira a chance, né? Por isso que o Senhor Ele enfatiza tanto. Às vezes algumas ministrações que a maioria vai entender como chata, como embaçada, como pesada, né? E muitos pastores, eles até, e eu vou falar disso aqui mais para frente, mas muitos pastores preferem não tocar em alguns temas porque são sensíveis. Não existe tema sensível, irmão. Não existe tema sensível, porque todo tema que é tratado pelo Evangelho, irmão, não é sensível. Consegue entender? É primordial, é crucial, é preto no branco, tem que ser assim. Não pode banalizar, mas vamos lá, primeiro ponto: a bênção se transforma em maldição. Temos um texto curioso que nos mostra o salmista expressando exatamente isso, que está lá em Salmos 106, 15. Salmos capítulo número 106, verso de número 15. O salmista Davi está retratando aqui o que aconteceu em Números capítulo de número 11. Pastor, o que aconteceu em Números capítulo número 11? O povo se rebela contra Deus de novo, porque agora eles querem carne. Tinha um maná, mas o maná não sendo suficiente, eles começam a se perguntar, alguns, não todos, tá?
alguns começam a se perguntar assim: quem nos dará carne para comer? E aí a palavra de Deus faz questão de, Números capítulo número 11, você pode ver lá, de enfatizar que eles começam a se lembrar da carne, do peixe que eles tinham no Egito, dos legumes e até mesmo das cebolas. Assim, talvez é muito raro, talvez seja porque o pastor Felipe detesta cebola, né? Se eu sinto o cheiro de cebola na comida, já falo para a Vitória: não dá, meu bem. Né? Desde pequeno, né? Eu não como cebola, literalmente. Né? Não desce. Mas, irmão, eu fico imaginando alguém suspirando, falando assim: saudade de uma cebolinha. Irmão, alguém aqui já acordou com vontade de comer cebola? Cebola branca, assim, ó, na bruta mesmo, vontade de descascar uma cebola e ficar com um bafo de cebola o dia inteiro. Não é possível que tenha algum doido, né? Mas eles se lembraram disso. E aí, Salmos capítulo número 106, verso de número 15, onde o salmista, retratando esse acontecimento, ele diz assim: olha, o Senhor concedeu o que eles lhe pediram, mas fez com que eles se definhassem a alma. Números capítulo número 11. O Senhor concede, entre aspas, aquilo que para eles seria uma bênção, o quê? Comer carne. Mas Deus se ira e fala assim: olha, eles não vão comer carne um dia, nem 2, nem 3, mas eles vão comer carne um mês inteiro, até sair pelo nariz. E como já não bastasse eles comerem carne até sair pelo nariz, Deus matou todos que suspiraram de vontade de comer carne. Ou seja, os cabeça, né, da rebelião. Deus pega os cabeças, o que espalhou isso no meio do povo, esse desejo, e mata eles. E nós temos claramente uma bênção se transformando em maldição. É muito nítido. Para mim, algumas vezes, aonde o Senhor, irmão, Ele permite que isso vire na nossa vida. Alguém recebe uma promoção no seu local de trabalho. Isso era para ser uma bênção, mas se torna uma maldição, porque a pessoa não tem mais tempo para Deus. E se a pessoa não tem tempo para Deus, consecutivamente ela não vai ter tempo para a família. E se ela não tem tempo para a família, consecutivamente, né, ela não vai ter tempo para comunhão entre os santos. Está desviada. Pastor, mas de vez em quando eu frequento o culto. Irmão, o pastor Felipe quase tem, né, um troço quando eu escuto isso. De vez em quando, pastor. Eu falei aqui semana passada: se esse é o teu melhor, de verdade, amém. Porque a questão com Cristo não é nem sobre quantidade. A viúva deu menos que todo mundo, mas mais que todo mundo. Amém? Não é nem a quantidade, porque ela deu menos, mas mais. Agora, nós nos conhecemos, e o Senhor mais ainda. Ele sabe quando a gente está fazendo 100%, ou quando a gente não, né? O que é possível. Isso é perigoso, irmão. E eu vejo algumas pessoas tratando, e aí eu nem posso dizer que foi Deus que transformou, mas as pessoas tratando coisas que são bênção de Deus como maldição na vida delas. Por exemplo, hoje eu vi inclusive um Rios, que eu entrei nos comentários, falei: vai mais, trouxa, devia estar lendo a Bíblia em vez de vendo o vídeo, né? Aí você não passava raiva. Porque aí eu entro no comentário, tem um monte de mulheres e homens também. Nos comentários era um vídeo sobre filhos, enfim, e comentando assim: ó, depois tem filho, acabou a vida. Eu falei: oi? Filhos são bênçãos do Senhor, sim ou não? Mas alguns tratam como maldição. Não, depois que o filho nasceu, não tive mais tempo. Depois que o filho nasceu, né, o casamento piorou, o casamento ficou ruim, tratando os filhos como maldição. O Senhor abre a porta de emprego, você coloca o emprego como maldição. A culpa é do emprego, pastor. Então é uma maldição na tua vida, né, ser empregado. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmão. Por quê? Porque isso é uma consequência da desobediência, da desonra e da falta de temor. Quem não honra, quem não obedece, quem não tem temor de Deus, vai tratar toda a bênção como maldição. Isso quando o próprio Deus não faz com que se torne. Vocês estão entendendo? Essa é a primeira coisa que o Senhor pontua. A segunda coisa,
que ele pontua é que todos nós devemos guardar o conhecimento, porque nós somos mensageiros de Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer aqui em Malaquias capítulo número 2: ó sacerdotes, vocês têm que guardar o conhecimento, porque vocês são mensageiros do Senhor dos Exércitos. Isso é muito importante. Não, pastor, quem tem que guardar o conhecimento é você, que ensina. Irmão, eu tenho certeza que talvez você toca mais gente do que eu. Verdade. Por quê? Porque o pastor Felipe não sai muito, né? Trabalha em casa. Todo dia eu evangelizo a esposa e ela me evangeliza, pelo menos, né? Mas talvez você que está, né, tem acesso a mais gente, às vezes você toca mais pessoas do que eu. Por isso que você tem que deter o conhecimento, porque isso está completamente ligado. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 20, onde vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Embaixadores de Cristo. Pastor, quem é o embaixador? Aquele que representa. Por isso que Deus, através de Malaquias, está enfatizando: ei, vocês precisam guardar o conhecimento, porque vocês são os meus mensageiros. Vocês são aqueles que vão proclamar a minha lei, proclamar a liberdade aos cativos. Vocês vão mostrar para as pessoas que existe uma saída, e essa saída, na verdade, é o começo, né? Chamado Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam guardar o conhecimento, precisam saber quem eu sou. Porque como você vai apresentar alguém que você não conhece? Como você vai falar de algo que você não sabe? Pastor, mas hoje está todo mundo falando do que não sabe. Bobo é quem ouve, né, irmão? É o que o pastor Felipe fala, está cheio de especialista em coisa nenhuma, ensinando todo mundo, né? Especialista na palavra de Deus, nunca leu nada. Esses tempos atrás teve um podcast também, de um debate onde estava um menino, auto-intitulado profeta. E aí o cara perguntou para ele assim: mas profeta, você já leu a Bíblia inteira? Não, ainda não. Ué, profetizando o quê? Que loucura é essa? Pastor, é minha obrigação ler a Bíblia inteira. Obrigação é uma palavra muito forte, né, irmão? Mas se você ama a Deus verdadeiramente, era o mínimo que você tinha feito. Conhecer as Escrituras, irmão, não é grande coisa, é o mínimo, de verdade. E eu vou dizer para você, não é difícil ler a Bíblia inteira. É praticar, né? Quando o pastor Felipe olha umas coisas na Bíblia, eu falo assim: meu Deus do céu, isso aqui eu não estou praticando não, gente. Isso aqui eu estou longe. Não é nem questão de ler, é questão de praticar. O ler é o mínimo, irmão. O ter conhecimento é o mínimo, porque o Senhor incumbiu a nós a responsabilidade de sermos os seus mensageiros. Os anjos queriam ser mensageiros do Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. Olha que honra. Só que de vez em quando eu olho para Deus e falo: podia ter deixado os anjos mesmo, nós é ruim demais, pelo amor de Deus. Não, Senhor, você podia mandar Gabriel aí, podia mandar quem fosse aí, nós pela madrugada, nós dá cada bola fora, Senhor. Não tem jeito não. Deixava eles, mas não, é uma responsabilidade nossa. Então, primeiro, nós devemos tomar cuidado para que bênção não se transforme em maldição. Como? Obedecendo, honrando e tendo temor de Deus. Segundo, nós devemos guardar o conhecimento do Senhor, porque nós somos os seus mensageiros. Ou se você preferir, né, você pode se colocar numa posição de ser embaixador de Cristo. É o que você é. Acho que Billy Graham fala essa frase, né? E é uma frase extraordinária. Cuidado com o teu procedimento, porque talvez você é a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Irmão, é uma pergunta que me faz pensar muito, né? Quando as pessoas olham para nós, como elas enxergam Cristo? Uai, pastor, como assim? Olha para mim e vai enxergar Cristo? Deveria, né? Eu me faço essa pergunta de vez em quando, falo: cara, pessoas que conversam comigo, que falam, que caminham comigo, ou que eu apareço para elas por aí, né?
quando elas olham para mim, como que elas enxergam Cristo se elas souberem que eu sou cristão? Como que elas vão achar Cristo? Como? Alguém inacessível, distante, ranzinza? Ou alguém sem compromisso? Um derrotado? Deus me livre, pastor, quanto que a pessoa vai achar que Cristo é derrotado quando ela olha para a sua vida e tudo que você tem para falar para os outros é que você anda de derrota em derrota, né? Não dá para entender, irmão. A gente precisa resgatar o somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Não, tem gente que é só problema, só derrota. Não, irmão. É isso que Cristo veio trazer para você. Eu sou super a favor, porque é bíblico que Cristo veio trazer a morte. Mas não é a morte da vitória, irmão. É a morte de nós mesmos, do nosso ego. Amém? A morte para o pecado, para vivermos para Deus, é isso que Ele veio trazer. Ele não veio, sabe, fazer com que você viva de derrota em derrota. Não, às vezes as pessoas olham para Cristo e falam: esse Jesus eu não quero, está pior que eu. Temos que tomar cuidado, irmão. Nós somos os mensageiros. Acho que a gente precisa voltar a cantar aquelas músicas antigas, né? Eu fui no terreno do inimigo e eu amei tudo que me roubou. Quando todo mundo cantava essa música, irmão, o povo era mais feliz, eu acho. O povo andava mais de cabeça erguida. Acho que é culpa dessas músicas melancólicas que a gente está tendo hoje em dia. Vamos mudar o repertório, hein? Quem é do louvor aqui? Vamos mudar o repertório, hein? Trazer umas músicas mais de bênção aí, de vitória, né? De exaltação ao Senhor, porque tá dando não, hein? Não dá não, irmão, cuidado que você ouve, tá chorando porque Deus me livre, irmão, pula a música. Em nome de Jesus, tem nada disso não, tô chorando porque não, até tristeza, saldo de alegria na presença de Deus, irmão. Amém? O Senhor converte o choro em riso, irmão. E a gente tá lá, se chorando todo, né? A vida inteira se arrastando. Não, irmão, em nome de Jesus, em Cristo, você é mais que vencedor. Amém? Fora de Cristo é um derrotado mesmo. Aí não tem para onde correr. Vamos lá, terceiro ponto. E aqui a gente entra no cerne da mensagem. E aqui foi, os dois primeiros pontos foi só para introduzir, porque ainda está se referindo ao capítulo anterior. Amém? Agora aqui, o Senhor, Ele começa a tratar de coisas diferentes, mas que também estão ligados a quem perde o temor ao Senhor e desonra o seu nome. O que? Não devemos nos associar a julgo desigual. E aqui eu não estou falando só de relacionamento, tá? Paulo abriu o culto extraordinariamente bem. Salmo capítulo número 1. Bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Amém? Julgo desigual, irmão, não é só sobre relacionamento. Se fosse, estava fácil de resolver. O problema é que a gente às vezes faz aliança com quem não tem os mesmos princípios e valores que a gente, sabe? Às vezes a gente quer fazer negócio com quem não tem os princípios e valores que a gente. Às vezes a gente quer chamar de amigo quem não tem os mesmos princípios e valores que a gente. Isso é julgo desigual. Eu não vou nem ler para a gente ganhar tempo, mas 2 Coríntios capítulo número 6, do verso de número 14 ao verso de número 16, vai tratar sobre isso, aonde o Senhor fala a importância de nós não nos prendermos a julgo desigual, irmão. Por quê? Porque não existe comunhão entre luz e trevas. Amém? Pastor, mas então como evangelizaremos quem está em trevas? Ótima pergunta. Nós vamos dar acesso a todo mundo. Amém, irmão? Então eu vou chegar, eu vou cumprimentar, vou conversar, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, mas é só isso, irmão. Não é meu amigo, vou trazer para dentro de casa. Você vai lascar, irmão. Não dá para compactuar. Não tem os mesmos princípios e valores que você. Vai dar errado, irmão. Ah, mas é meu colega de trabalho. É, mas tu é casado e ele fica te mostrando vídeo de mulher no celular dele. Você está se corrompendo. Por quê? Porque você virou colega de alguém que não tem os mesmos princípios e valores que você. Julgo desigual. Se a galera do teu serviço que tu anda fala muito palavrão, daqui a pouco é você falando palavrão, irmão.
Não tem para onde correr, não, pastor, nós somos soberanos. Olha o Lula aí, né? Nós somos soberanos, né? A gente consegue vencer. Não consegue, irmão. Teve alguém que zombou de mim esse mês passado, não lembro. Eu disse assim, pastor, ouvindo suas pregações, eu cheguei a uma conclusão. Como tu é fraco, né? Falei, sou. Você acertou. Eu não sou forte. Por isso que eu evito tudo aquilo que pode me fazer cair. Eu prefiro reconhecer as minhas fraquezas e me afastar de tudo aquilo que pode me levar a cair, do que achar que eu sou forte demais, estufar o peito e deixa que eu encaro, deixa que eu entro no meio dessa galera aí que eu faço e aconteço e caio. Por quê? Soberba é o primeiro passo para a queda. Eu não me sinto forte, fraco. Ainda bem que eu tenho um Deus todo poderoso e todo forte, né, irmão? Não fosse a destra dele me sustentando, o que seria do pastor Felipe? Pastor, por que a pessoa falou isso para você? Porque eu vi uma ministração minha onde eu falo que eu não dou carona para mulher se eu estiver sozinho. E não dou mesmo, irmã. Se eu estiver de a pé vindo para a igreja e eu te ver, eu não te dou carona. Você vai terminar de chegar de a pé. Não dá. E se eu der, você vai lá no 7º banco do carro, lá perto do porta-mala. Lá no fundo, parecendo um preso. Por quê, pastor? Irmão, eu desvio do mal. Aí falou, eu vim e falei, nossa, como que você é fraco, é só uma carona. Eu falei, um dia é, né? O problema é quando de um dia vira 2, de 2 dias vira 3. E aí vai ter um dia que talvez, o pastor Felipe já faz toda uma história, irmão, eu sou diretor de cinema na minha cabeça, né? Aí o pastor Felipe faz toda uma história, aí de repente vai ter um dia que a mulher, né, me aperreou, e o marido da outra aperreou ela também, nós vai começar a reclamar, eu da minha esposa, ela do marido dela, pronto. Olha o diabo ali, olha a oportunidade. Vocês acham que eu sou bobo, irmão? De vez em quando eu até confundo as vozes, né? Eu vejo alguém assim e falo, poxa vida, é mulher, né? Conheço, manda a igreja, glória a Deus pela vida. Posso dar carona, vem a voz, né? Dá uma carona. Eu falo, é você, Satanás? Eu pergunto, né? Porque vai que, né? Então eu prefiro isso, irmão. Reconhecer que eu sou fraco, irmão. Eu dependo de Deus, das misericórdias dele que se renova a cada manhã. Eu preciso dele. Aí é engraçado porque a gente que entende o seu estado de fraqueza é ridicularizado. Ai, capaz, pastor, que você vai, né, cair de seguir umas mulheres no Instagram. Irmão, não sei se eu vou, mas eu não quero correr o risco. Por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou e eu não quero voltar para lá. Sabe? Eu não quero, irmão. Ai, capaz que você vai cair só por beber uma bebidinha socialmente, irmão. Pode ser que não, mas eu sei de onde Deus me tirou e eu não quero voltar para lá. Você consegue entender? Julgo desigual, irmão, é tchau. Não dá. Pastor, mas eu vivo em julgo desigual, tempo da ignorância, não sabia dessa parada, me aliei com alguém, agora sou casado e enfim, o que eu faço? Permaneça com ele. A Bíblia fala sobre isso. O marido descrente é santificado pela mulher crente, vice-versa, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Se ele se dispõe a viver com você, não se separe. Está tudo certo. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, irmão. Mas a questão aqui comigo é cristãos genuínos se entrando em relacionamentos de julgo desigual. Não vai dar certo, irmão. E eu não estou falando, novamente, tem que bater nessa ideia. Não estou falando só de relacionamento afetivo, mas principalmente. Hoje em dia está muito complicado, cara. Muito complicado. Ai, pastor, mas aqui na igreja não tem homem. Tem um Murilo, gente. Está solteiro. Né? Está na pista. Ai, na igreja não tem homem para minha filha namorar, pastor. Então eu estava com fogo que eu tive que deixar ela namorar lá de fora. Não. Enche o saco se ela engravidar, né? Porque de dentro da igreja já está um fogo. Imagina os de fora, né? Tu acha mesmo que vai namorar só de pegar na mão, né, irmão? A gente é bobo. A verdade é essa. O pastor Felipe já fala rindo, porque não é possível que a gente... Não vai dar certo. Aí de repente, a menina ou o cara que nunca, nem sequer ouviu uma música secular, agora começou a ouvir, porque o namorado gosta. A música
corrompe. Inclusive tem até um estudo, né, da psicologia dizendo que a música influencia e molda o caráter dos jovens entre mais ou menos os seus 15 aos seus 25 anos, 10 anos, que a música tem uma influência a respeito de como eles veem o mundo. Aí fica imaginando essas crianças de hoje que ficam ouvindo a música assim: eu vou te macetar atrás do Fiat azul, que não sei o que. Irmão, elas vai ser o que daqui 10 anos? Pastor, misericórdia, falar essas coisas. É a letra das músicas de hoje em dia, sim ou não? Apologia a crime, apologia a droga, apologia a sexo com qualquer um. E tá ouvindo, né? E às vezes a gente não se posiciona como pais, porque aí pastor vai se afastar de mim. Não, vai chegar junto, irmão. Tu pode até fazer. É porque vocês não sabem passar medo. Eu já sofri muito medo. Então vou ensinar. Pastor Demi, pastora Patrícia, né? Eles me punham medo, irmão. Homem e mulher de Deus. Meu pai falava não, era não. E aí ele olhava bem na bolota do meu olho e falava assim: você pode até fazer escondido, mas se Deus pelo menos fizer eu pensar que você está fazendo, lá em casa nós conversa. Falei, vou nada. Você é louco, não conversa. Dá não, hein? Tá maluco? Teve um dia que eu estava numa festa de aniversário. Uma festa de aniversário, irmão. Esse dia para mim eu fui até embora, né? Tava numa festa de aniversário com uns amigos, né? Gente boa e tal. Aí os caras foi fazer batida com álcool e tal, e eu tô lá olhando aquele negócio assim. Eu estava olhando, eu nunca tinha botado um álcool na minha boca ainda, né? Eu tava só olhando, o que eu tava olhando, o celular. Aí eu, opa, deixa eu ver quem que é, né? Olhei assim, meu pai. Aí meu pai mandou assim: cuidado pelo caminho que você vai entrar. Só isso na mensagem. Falei, mas eu só tô olhando o negócio, irmão. Falei, isso é louco, não compensa. Beber não, dá um refri aí. Quer saber desse trem de batida? Não dava, irmão. Você consegue entender? Julgo desigual. Olha as pessoas que eu chamava de amigo, irmão, não compactuava comigo. Um menino cristão numa festa onde tem bebedeira. Não dá, irmão. Vai corromper. Você no meio de gente que xinga, vai corromper, sabe? Você no meio de gente que é infiel, que nós vamos entrar nisso, vai corromper. Eu prefiro reconhecer minhas fraquezas e me desviar do mal do que falar, não, acho que eu estou forte, dá para ir lá, irmão. Não brinca com fogo. Não brinca com fogo. Sabe quem brinca com fogo? Quem já está brincando com o dono do fogo, né? Não honra, não tem temor, não obedece, brinca com fogo e se queima. Só dessa vez, uma mentirinha, uma fofoquinha, vai dar nada não. É só hoje. E o só hoje, irmão, vira uma bola de neve, porque mentiu hoje, amanhã inventa outra mentira para encobrir a que você fez hoje, e depois de amanhã você tem que cobrir as duas anteriores, e aí virou uma bola de neve, né? Não brinque com isso, irmão. Amém? Glória a Deus. 4. E nós já estamos finalizando. Tem só mais um ponto. São 5 pontos. Então, recapitulando. Primeiro ponto: temos que tomar cuidado para que as bênçãos não se tornem maldição. Segundo, nós devemos guardar o conhecimento de Deus. Terceiro, não devemos nos associar com julgo desigual. Quarto, não devemos jamais sermos infiéis. Isso aqui é sério. Veja, a palavra de Deus vai nos dizer a respeito da infidelidade. E olha o que o Senhor ele está dizendo. Que o Senhor lance fora da tenda de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Presta atenção nisso. Aqui ele está pegando um gancho a respeito do julgo desigual e já vai entrar na infidelidade. E aí ele fala que seja lançado fora, mesmo que traga ofertas. E aí é um ponto importantíssimo que eu tenho que bater. Porque, pastor, que algumas pessoas não têm coragem de pregar o que você prega, porque os outros dão dízimo e ele não quer perder. Minha preocupação com o seu dinheiro, irmão, é zero. Porque se Deus é o dono da obra, ele envia gente lá de fora para manter isso aqui. Você acha que eu vou me preocupar, irmão? Novamente eu enfatizo, minha preocupação é com sua alma, irmão.
Aí tem pastores que não vamos tocar no assunto de infidelidade, porque senão a gente vai perder gente, porque tem gente aqui que está sendo infiel. Se você está sendo infiel, por favor, se arrependa. E ore para que a pessoa do qual você está sendo infiel te perdoe. Tema sensível, não é tema sensível, irmão, é sem vergonhice, nossa. O próprio Deus fala, pode lançar ele fora, ainda que esteja trazendo ofertas. Novamente Deus dizendo, olha, eu não estou nem aí para ofertas. Acaso eu tenho me agradado assim, mais de oferta, mais de sacrifício do que da obediência? Será, irmão, que Deus se agrada mais do teu dízimo do que com uma vida reta e santa? Será que o Senhor te agrada mais da oferta que você traz do que com uma vida de retidão, verdade, na presença dele? Irmão, a conta não fecha, sabe? E a gente como pastor também não pode, sabe, alisar demais, mas nossa, é um dizimista fiel. Irmão, como que a gente pode chamar de fiel aquele que é infiel, a moça da sua juventude, a pessoa da sua mocidade? É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmão. Eu não me associo com pessoas infiéis, de jeito nenhum. É não me associar, de não associar mesmo. A não ser que tenha tido um conserto e um arrependimento genuíno. Porque aí também a gente não é de pedra, né? Fez, passou a cagada, tá? Foi perdoado, se arrependeu de verdade, nunca mais cometeu isso, pastor. Amém. Tamo junto. Mas se a pessoa é infiel, ou seja, né? Não mudou ainda, tem esse desvio de caráter, eu não me associo, irmão. Não é meu colega, não é meu amigo, não faço, né? Não nada, irmão. Não sigo, não converso, faço. Por quê? É uma das coisas que mais arrebenta o coração de Deus. É a infidelidade. Meu Deus. Aqui o texto ele enfatiza principalmente a infidelidade matrimonial, irmão. Mas nós vamos ver que nos próximos capítulos, principalmente o capítulo de número 3, que a infidelidade conjugal nada mais é do que um reflexo da nossa infidelidade a Deus. Olha como que uma coisa casa na outra. São infiéis a Deus, são infiéis às esposas. Acabou, né? Não tem para onde correr, porque tudo começa no Senhor, irmão. Se nós não o honramos, se não honramos a Deus, nós não vamos saber honrar os outros. Sabe? Nós não respeitamos a Deus, a gente não vai saber respeitar os outros, irmão. Por isso que eu sempre falo, por que hoje em dia os filhos não honram mais os pais? Porque, infelizmente, a honra a Deus se esvaiu, nós não estamos mais honrando a honra. Se não honra a Deus, não vai honrar os pais. Se não honra a Deus, não saberá respeitar e honrar os mais velhos. Não tem para onde fugir. Deus, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ou seja, tudo converge nele. E digo mais, Felipe, eu não sou fiel à minha esposa porque ela merece. Mas é porque eu temo a Deus. É porque eu sou fiel a Deus. Que isso, irmão? A gente está ficando doido, né? E aí eu sei, irmão. Eu sei que é difícil ouvir esse tipo de palavra, mas não deveria. Na igreja seria o lugar onde nós falaríamos esse tipo de coisa. Sabe o que isso geraria em nós? Quebrantamento, alegria. Porque se o Senhor está falando, há esperança de salvação. Lembre-se, isso aqui é um último grito antes de um silêncio ensurdecedor. Deus, Ele pega aqui, né, as suas últimas palavras antes de um silêncio de aproximadamente 400 anos e vai bater aonde? Infidelidade. E veja o quão profundo o Senhor leva isso. Ele diz, olha, vocês enchem de lágrimas o meu altar. Vocês choram e gemem porque eu não dou atenção às suas ofertas e nem as aceito com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Isso aqui é forte demais, irmão. Diz, porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e mulher do seu acordo matrimonial. Pastor, mas minha mulher não sabe, Deus é testemunha. Você acha que eu me importo, irmão? De verdade?
É o que eu digo, minha fidelidade está atrelada à minha fidelidade a Deus. Você acha que eu importo de verdade às vezes de fazer as coisas, se ela vai ficar sabendo? Se Deus é testemunha, irmão, quem se esconde de Deus? Às vezes posso esconder dela por um tempo, porque como meu pai sempre me ensinou também, era outro pavor que me punha, né? Felipe, um dia a casa cai, velho. Pastor, de onde vem esse ditado de um dia a casa cai? Da Bíblia. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pode não ser revelado em terra, irmão, mas todos nós compareceremos diante dele naquele dia, irmão. E vai ter revelação, viu? E vai ter revelação. Então você acha que eu estou preocupado? Ai, se alguém descobrir, agora falando de... Sair desse lance do marido que dá até uma bad vibe na igreja, né? Mas, sabe, você acha que eu estou preocupado do Senhor, de alguém aqui descobrir pecado meu, irmão? Você é a menor das minhas preocupações. Deus é testemunha de tudo, irmão. De tudo. Sabe? É complicado o que o Senhor está falando aqui. Ele está falando, olha, eu não estou recebendo. Por isso que às vezes alguns choram e se esperneia, né? E quer virar um mortal. E Senhor, eu não te sinto mais. Senhor, o Senhor não me abençoa mais. Parece que está tudo travado. Vasculha que tem. Vasculha que tem. Porque a gente precisa andar num nível diferente, irmão. Pastor, qual que é o nível diferente? A infidelidade, ato físico, é o menor dos problemas, porque você tem muito trabalho, né? Só que quem acha que isso aqui já causou muito adultério? E o olhar com impureza? E a mulher vai dormir? Você está sozinho, né? Era o que você pensava, né? Você não está sozinho, irmão. Deus está lá de testemunha, de olho no você assim, ó. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Deixa eu ver se você vai ter coragem mesmo de ser infiel aos votos matrimoniais nele. Sabe por que a galera não é fiel, nem mesmo aos votos que eles fazem dentro da igreja? Porque não tem fidelidade a Deus, muito menos aos seus parceiros. Aqui na igreja, no batismo, nós temos 3 perguntas. E uma delas é um contrato de fidelidade. Contrato. Primeiro, você crê no perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus? A pessoa diz, eu creio. Segundo, você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ou seja, ela é inerrante e infalível? Eu creio, pastor. Terceiro, você promete ser fiel a essa igreja, desde que ela permaneça fiel aos ensinamentos da Bíblia? Eu creio. Por que tem gente que sai da igreja e nem satisfação não dá? Fidelidade. Eu não preciso dar satisfação para o pastor, meu negócio é com Deus. Sim, Deus estava aqui como testemunho que você prometeu ser fiel, desde que nós nos permanecêssemos fiéis ao ensinamento da Bíblia. Da Bíblia, irmã. E aí eu deixo com vocês essa responsabilidade. Isso é responsabilidade da igreja, não é minha. Se um dia nós pregarmos algo aqui que não está na palavra de Deus, ou com incoerência a palavra de Deus, arranca a gente daqui. Deus me livre ser guiado fora da palavra de Deus, né? E é o que está acontecendo. A gente toca em assunto como esse, às vezes a pessoa simplesmente vira as costas, assunto bíblico, vira as costas e muda de igreja, infidelidade. Por quê? Todo contrato tem uma cláusula de quebra, sim ou não? Todo contrato tem. Qual que é a cláusula de quebra para a infidelidade da igreja, pastor? A igreja ser infiel às escrituras. Se nós somos infiel às escrituras, vaza. Se não é, pastor, mas eu quero vazar, tenha pelo menos a honra e a decência de dizer assim, não vou ficar aqui mais. Está longe da minha casa. Não é uma cláusula, né? Mas a gente te entende. E Deus, pastor, me entende? Acredito que sim. Pode ser que não também. Daí a gente resolve lá em cima, né? Eu não sei, mas eu acredito que sim, irmão. Deus entende, tá tudo bem. Pelo menos está indo buscar ele em outro lugar. Mas pelo menos avisa, né? Pelo menos fala o que te chateou, o que te magoou, o que aconteceu, irmão. Transparência. Amém, irmão? Glória a Deus, o Senhor vai enfatizar isso aqui. E é muito sério.
O Senhor vai dizer: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito. E ele vai dizer: e por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da tua mocidade. Depois ele diz: eu odeio o divórcio. Porque ele desejava para si um avô, ou uma descendência consagrada. Ele nos fez um só em corpo e em espírito. Consegue entender o impacto disso, irmão? É muito forte. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo número 7 vai dizer justamente sobre essa questão do jugo desigual, né? A pessoa é crente, está com um descrente, está tudo certo. O descrente vai ser santificado por meio dela e seus filhos serão santificados também. Por quê? Um só corpo e um só espírito. Uma descendência consagrada. Agora vamos continuar. Última coisa. Nós não devemos. Quem entendeu até aqui? Amém. Ruim, né, irmão? Eu sei. Vamos lá. 5. Não devemos mentir ou manipular a verdade. Custe o que custar, irmão. Martim Lutero. Pastor, não sei quem é Martim Lutero. Pesquisa, né? Em nome de Jesus. Também vou dar tudo mastigado, não. Compensa, né? Mas Martim Lutero, quando ele foi se apresentar ao papado, porque foi acusado de ser herege e ir contra a igreja católica na reforma protestante 1500, ele diz uma frase muito célebre: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu não sei se eu vou conseguir paz, mas a verdade vai prevalecer, porque infelizmente a verdade às vezes divide, né? A verdade às vezes, irmão, para quem não tem um coração quebrantado, para quem não é humilde de espírito, fere. Em vez de servir de cura, de consolo, de restauração, serve de ferida. Pastor, mas de onde o Senhor tirou isso? Nos últimos versos, para a gente encerrar: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Ainda perguntam. Quando vocês dizem: os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando pergunta: onde está o Deus de justiça? Oh, pera lá, irmão. Pera lá. Uma coisa é a gente acolher o pecador e devemos, sim ou não? Claro. Outra coisa é a gente passar pano pro pecado, né? Aí não dá. A pessoa tá lá, tá mentindo, tá roubando, e você: não, mas... não mais o que, irmão? Não, meu filho, tu é mentiroso, mas pode ficar tranquilo, o Senhor se agrada de ti. Não se agrada, irmão. E não é palavra do pastor, é palavra de Deus. Não se agrada. Eu, irmão, sei que tu é mentiroso, mas vamos voltar. Vamos largar a mentira e propagar a verdade. Agora eu não lembro se está em Filipenses ou Efésios, capítulo número 4. Eu acho que está no capítulo número 4, um desses dois, Filipenses ou Efésios. Você acha aí, fala. A palavra de Deus vai nos mostrar o contraste a respeito daquele que antes não servia a Deus e quando ele começa a servir. Paulo vai instruir dizendo assim: olha, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter o que comer e ainda ter com quem repartir. Aquele que mentia, fale a verdade. Olha o contraste, irmão. Não tem como. Não, eu sou do Senhor, pastor. Mas é uma fofoca. Irmão, o Senhor não se agrada. De verdade. O Senhor não se agrada de uma calúnia. O Senhor não se agrada de uma difamação. O Senhor não se agrada de uma infidelidade. O Senhor não se agrada, irmão. E a gente não pode, sabe, simplesmente dizer assim: não, filho amado, não, meu filho amado, está errado. E a gente te ama tanto que a gente vai falar que você está errado. Pastor, queria ver se fosse alguém apontando o dedo na sua cara todo dia. Ou você acha que eu não sou corrigido pelo Senhor, irmão? Ou você acha que Deus não usa minha esposa, usa até minha filha de 4 anos às vezes, para botar o dedão na minha cara e falar: pai, você está errado, cara. Eu olho para dentro de mim e eu poderia me sentir um soberano e dizer: ah, menino, você não sabe de nada. Não, tens razão. Perdoa o papai, papai está doido.
Papai está louco. O Senhor não está se agradando disso que eu estou falando. O Senhor não está se agradando do jeito que eu estou procedendo. O Senhor não está se agradando do culto que eu estou prestando. Não está. Não tem o que fazer. Não tem para onde fugir. E a gente ainda pergunta: onde está o Deus de justiça? Eu vou te responder: onde está o Deus de justiça? Dentro de você. Amém, irmão? O Deus de justiça está dentro de você. Pastor, e por que Deus não faz justiça? Porque a gente não faz, né? Sim ou não? Você vê algo acontecendo de errado no seu serviço, você denuncia ou você deixa para lá porque você não tem nada a ver com isso? Pastor, o que um verdadeiro cristão deveria fazer? Denunciar. Aí vai dizer: ai, mas aí o que, irmão? O certo é certo, o errado é errado. O certo não faz curva. Se você não quiser ser o X9 da empresa, porque talvez sua reputação vale mais que a sua salvação, pelo menos chega na pessoa e diz assim: eu sei o que você fez no verão passado. Você tem duas opções. Tu vai lá e conserta, ou eu já estou te avisando, eu vou lá falar. Não, mas você é crente fofoqueiro. Não, eu sou crente justo. Não é legal. Você está passando a perna em alguém que suou para construir essa empresa, cara. Não está legal. Você está mentindo para vender. Não está legal, cara. Você tem que chegar às 9 e está chegando 9h30. Não está certo. Pastor, e quando poderemos fazer isso? Quando a gente também foi um exemplo, né, irmão? Não adianta falar: então chega 9h30 e você chega 9h25, mudou o quê? 9 horas é 9 horas, né, irmão? Aí também não dá. É uma das coisas que me deixa fora do sério, né? A hipocrisia evangélica. Sim ou não? Claro. Porque existem pecados que para nós são mais escandalosos do que os outros. Nossa, pastor, mas aquele ali é infiel, tu é mentiroso. Muda nada, né? Consequências diferentes, mas desvio de caráter igual. Não tem para onde correr, irmão. Pastor, e onde que você quer chegar com essas palavras? Deus deseja para si uma noiva santa, pura e com vestes limpas. Eu gosto de uma frase que está no status da Andréia, acho que desde quando eu conheci ela. Seja tão justo que para falarem mal de você, terão que mentir. Acho que é mais ou menos por aí. Justo, íntegro, não sei. Quando eles foram tentar acusar Jesus, irmão, eles falaram a verdade ou eles mentiram? Quando os apóstolos foram presos pela primeira vez, eles falaram a verdade ou mentiram sobre eles? Porque os caras tinham um procedimento impecável. O apóstolo Paulo, ele ergue a cabeça um pouquinho, porque eles consideravam um esterro, né? Mas ele ergue a cabeça um pouquinho e ele fala assim: ó, quanto à lei, irrepreensível. Tem como não. Eu só pratico aquelas coisas que não tem lei contra elas. O amor, a bondade, a temperança, a mansidão. Porque quanto à lei eu sou irrepreensível. Pode falar que eu fiz coisa errada, mas não vai ser verdade. E com Jesus foi assim. Com os apóstolos foram assim. Eles eram presos? Era. Por quê? Porque mentiam sobre eles. Pagavam pessoas para levantar calúnia. Esse homem blasfemou contra Moisés. Mentira. E está tudo certo, irmão. Por quê? É o mínimo que Deus espera de nós como igreja, como cristãos, como pessoas que amam o Evangelho. Seja justo e deixe o Deus de justiça operar através de você. Onde está o Deus de justiça? Dentro de nós. Esperando você fazer uma gentileza. De dar o seu espaço no ônibus para a senhorinha que está custando a ficar em pé. De ver uma criança atípica e parar de: nossa, criança é chata. Acolhe. Tem gente que passa longe, né? Você não sabe, irmão, como é que é a vida desse povo. Se você tem com você e você retém, que justiça você tem? Alguém chega passando fome. E uns é sincero: eu não quero dinheiro para nada, eu quero comer. E aí eu faço o teste, né? A CPI. Então vou lá e comprar marmita para você. Alguns desistem. Ou seja, era mentira. Deus operou justiça. Não recebeu o dinheiro. Não vai beber com meu dinheiro, bebum.
De jeito nenhum. Alguns falam, nossa moço, pelo amor de Deus, compra lá. Estou com fome. Justiça foi feita, alimentou aquele que realmente estava com fome. Porque o Deus de justiça está dentro de nós. Amém, irmão? 5 coisas. Prometo que as outras 2 é mais leve. Essa aqui é a mais pesada. Ele destaca 5 coisas, não dá, né? Deus estava bravo. Deus estava bravo, irmão. Mas ele falou, é a última vez que eu vou falar. E já te adianto também, última vez que o pastor Felipe está falando desse trem. Não falo mais. Toda vez que eu falo isso, na outra mensagem é a mesma coisa, né, irmão? Por quê? Porque há esperança. Eu ainda creio, irmão, numa igreja santa. Eu ainda creio numa igreja pura. Eu ainda creio numa igreja caluniada. Deus me livre, pastor, isso é bênção, irmão. Porque se estão tendo que caluniar, significa que não há tropeço em nós. Eu creio nessa igreja, irmão. E eu creio que é a igreja que Deus quer usar para restaurar tantos que foram feridos pela igreja. Foi ferido pela igreja, né? Foi, não, pode vir para cá, aqui é de verdade. Por quê? Porque vocês são bons? Não. Porque a gente entendeu que o Deus de justiça está dentro de nós. Não tem para onde correr, nós entendemos que Ele é testemunha de tudo. Então a gente toma cuidado até com cada vírgula de palavra que a gente fala. Pode vir que é de verdade. Quando a gente errar, a gente vai te pedir perdão. É isso que a gente ensina, irmão, e é isso que a gente faz. Errei com você, irmão, vou chegar em você e pedir perdão. Pastor, você errou comigo e não me pediu perdão, então não sei que errei com você. Me fala. Só falar. Só falar. Eu vou falar, irmão, você me perdoa, não foi intenção. Irmão, você me perdoa, não foi indireta. Até porque, graças a Deus, pastor Felipe tem uma vantagem. Porque, pastor, eu não sei muito sobre a vida íntima de ninguém aqui. Um péssimo pastor. Não. Eu vejo isso diferente. Eu vejo que se eu não estou sabendo muito sobre a vida íntima das minhas ovelhas, é porque elas já estão maduras o suficiente para saber o que pode e o que não pode. Eu não preciso ficar entrando na intimidade para corrigir. Isso nos mostra também uma segunda coisa. Um coração contrito e quebrantado. Quando acontece algo de errado na intimidade, todos nós expomos e consertamos, irmão. Isso é bom. Amém, irmão? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Não suspira graças a Deus não, irmão. Deus é testemunha, hein? Esse é o último grito, irmão, de Deus. Antes de um silêncio ensurdecedor. Lembre-se, tudo começa nele. Se perde a honra, se perde a obediência, se perde o temor. Sabe o que você vai perder? As bênçãos. Porque ainda que seja bênção, torne maldição. Você vai perder o conhecimento de Deus, não o conhecimento do mundo. Tu lê livro, né? Tu paga curso. Conhecimento do mundo você tem, mas existe conhecimentos profundos que só Deus dá através da revelação do Espírito Santo, irmão. Tem coisa que curso não vai te ensinar, que está aqui dentro, Deus que vai revelar. Tu perde o conhecimento, tu perde a dignidade, e aí tu vai contra a pessoa que talvez mais te ama. Não honra seus compromissos, não honra a sua palavra, e por último se torna uma pessoa desprezível, porque fica se perguntando, cadê justiça nesse país? Tu é justo, irmão? Esse país será justo quando nós, como o Vale das Bênçãos aqui de Páscoa, com apenas talvez 15 pessoas aqui nessa noite, começarmos a ser justos. Aonde? Aonde 1 centavo importa. Se esse 1 centavo não é meu, eu vou devolver para onde é. Não me interessa. Ah, pastor, você fala isso porque você... Coisa minha, irmão. Mas eu tenho isso comigo. Se não é meu, eu vou devolver para onde é. Não é meu. Os olhos. O microfone está falhando. Quer que mesmo. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. Jesus, acaba esse negócio. Pastor, o que nós vamos fazer? O que nós começamos a fazer semana passada. Só que dessa vez eu quero que nós possamos ir um pouquinho além. Não é só, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos converter e mudar de vida.
Coloca a nossa nação em jogo, irmão. Nós como igreja devemos nos levantar e dizer assim: Senhor, eu estou me colocando em favor da minha vida, mas eu não vou ser egoísta. Eu vou me colocar a favor da vida daquele irmão que desviou, daquele outro que se perdeu, daquele que eu não conheço, mas deve estar perdido por aí. Eu vou me colocar em favor das igrejas que está fazendo culto para todo mundo, menos para o Senhor. Eu vou me colocar no lugar dessas pessoas. Porque nós precisamos urgentemente de um toque de Deus na nossa nação. Nós precisamos urgentemente de um toque de Deus na nossa igreja. Nós precisamos urgentemente de um toque de Deus nas nossas vidas, irmão. Nós precisamos